Antes da gente começar a falar especificamente do COBIT, eu queria trazer aqui uma discussão sobre alguns termos e algumas interpretações sobre a expressão governança, no sentido geral, e também estabelecer aqui um entendimento claro sobre onde está posicionado essa tal de governança de TI, o que ela realmente significa, ou pelo menos um consenso. Bom, em primeiro lugar, o que significa o termo governança? Dependendo da fonte, você vai ter definições ligeiramente diferentes, tá? Então, por exemplo, segundo o dicionário aqui, a governança significa uma ação, resultado ou efeito de governar ou de se governar, ou seja, orientar. A Wikipedia, ela traz uma definição um pouco mais ampla, que eu acho bem interessante. Ela diz o seguinte, que a governança compreende todos os processos de governar, seja pelo governo de um estado, ou por um mercado, ou por uma rede, ou através de leis, normas, poder ou linguagem de uma sociedade organizada. O fato é que a palavra governança ela é onipresente, O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, eles condicionam aí os empréstimos só para as instituições caso elas tenham uma boa governança, Essa é a condição de se fazer empréstimo através desses bancos. As mudanças climáticas e a própria pandemia, aí, como a do coronavírus, elas aparecem como questões de governança global, Isso significa que a palavra governança ela é usada em uma variedade de contextos aí, mas em um nível geral ela se refere a todas as formas, as maneiras de coordenação social e padrões de governo, seja ele em qualquer esfera, tanto na pública quanto na privada. Agora, dito isso, agora delimitando um pouco aí mais a governança para um contexto empresarial, nós temos aí a chamada governança corporativa ou governança empresarial. E uma boa definição para essa governança corporativa é a seguinte: um sistema de regras, práticas e processos pelos quais uma empresa é dirigida e controlada. A governança corporativa ela envolve essencialmente o equilíbrio de interesses das partes interessadas de uma empresa, como, por exemplo, os acionistas, os executivos da alta administração, os clientes, os fornecedores, os acionistas, o governo, em alguns casos, e a própria comunidade. Como a governança corporativa também fornece a estrutura para atingir os objetivos de uma empresa, ela abrange praticamente todas as esferas da gestão, desde os planos de ação e os controles internos, até uma medição de desempenho e a própria divulgação corporativa desse desempenho. Embora seja uma definição bem longa, eu gosto porque ela define algumas características da governança corporativa muito fortes, Por exemplo, que a governança corporativa é essencialmente dar direção para a empresa. Também significa que governança corporativa é um assunto que precisa partir dos níveis mais altos da empresa. A governança ela não é estabelecida de baixo para cima, ela é de cima para baixo. E também um outro entendimento importante aqui é que a governança definitivamente é diferente de gestão ou de gerenciamento, E isso vai ficar mais claro para você ao longo do curso, porque o COBIT ele bate muito nessa tecla, de diferenciar o que é governança e o que é gerenciamento. Ok, aí dentro desse contexto de governança corporativa, vão existir aí algumas instâncias da governança. Uma delas é a governança da informação, uma outra é a governança dos dados, e por fim a gente também é a governança de TI. Mas só para ilustrar um pouco mais aqui, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Você vai ter aí a governança corporativa, governança de informações, governança de TI e governança de dados. Todas essas instâncias da governança têm uma relação, mas elas não significam a mesma coisa. Como você pode ver aqui, a governança corporativa ela engloba os 3 tipos de governança restantes. A governança das informações, a de TI e a de dados. Como foi falado aqui nessa aula, a governança corporativa ela envolve políticas e procedimentos abrangentes que são permeados na organização para defender e implementar os interesses de todas as partes interessadas. E elas envolvem todas as outras instâncias da governança. Já a governança da informação, ela é uma parte da governança corporativa
e tem uma visão mais alto nível das informações que são geradas, usadas e processadas, inclusive pelos sistemas de tecnologia. Essa instância da governança, ela se concentra em fazer o uso e otimizar as informações para trazer insights, valiosos para a tomada de decisão e também manter as informações seguras para atender todas as obrigações legais e de privacidade que também são parte dos objetivos da empresa, Agora, a governança de dados, ela seria uma instância ainda mais granular, digamos assim, um nível mais baixo de governança, que consiste em processos, em métodos e técnicas para garantir que os dados sejam únicos, confiáveis e de alta qualidade, para que uma organização e os seus sistemas que utilizam essas informações tenham resultados confiáveis e precisos, Ela se concentra nos dados no nível mais bruto e nos seus processos, métodos e técnicas para processar esses dados. E por fim, nós temos aí a instância da governança de TI. Essa é uma instância inevitável nos dias de hoje, uma vez que praticamente todas as informações e dados de uma empresa são processados através de tecnologia, E na verdade também não é só isso. A maioria dos negócios hoje são habilitados por tecnologia. E isso implica em várias coisas, Por exemplo, que a TI não pode mais ser considerada como um bicho-papão das empresas e ficar lá restrita ao subsolo da empresa. A TI é sim responsabilidade crítica e inevitável do conselho administrativo das empresas. E dentro desse contexto, surge aí a necessidade de uma governança empresarial das informações e da tecnologia, que é mais conhecido pelo termo em inglês EGIT, que nada mais é do que uma instância conectada com a governança corporativa e que tem sob a sua tutela, digamos assim, a governança de TI, a governança da informação e a governança de dados, e cujo objetivo macro é gerar valor através do alinhamento entre a TI e o negócio. Então, continua aqui comigo que na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais por que isso é tão importante.